Veja, nós vamos abordar Oséias 11, naquele espírito devocional. Hoje eu estou ligado 100% devocional, tá certo? Vamos comigo? Não vou fazer mais você esperar. Verso 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais ele se afastava de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incenso aos ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços. Mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu conduzi com um laço de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Acaso não voltarão ao Egito? E a Assíria não os dominará porque se recusam a arrepender-se? A espada reluzirá em suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e dará fim aos seus planos. Olha, eu estava procurando em diversos textos bíblicos uma inspiração para nós, mas eu não estava encontrando, estava ali, meio que perdido, deixa eu ver esse texto, deixa eu ver esse, mas quando eu bati o olhar no Oséias 11, algo me chamou a atenção porque houve uma identificação. Esse sentimento presente nesses primeiros versos, todo pai e toda mãe conhece. E fala muito sobre esse momento que você trouxe um filho ao mundo, assim como Deus, resgatou esse povo lá do Egito, deu uma identidade para ele, e nós, como pais e mães também, nos alimentamos nosso filho, ensinamos, guiamos, protegemos, Ele era para ser o nosso filho querido, que representasse assim o valor de nossa casa, A imagem e o reflexo da criação que a gente deu para ele. Mas em determinado momento a gente percebe que esse menino está crescendo. E como todo adolescente, como toda pessoa que vai ganhando o mundo, vai de repente observando coisas lá fora que chamam a sua atenção. E aí vai se desconectando um pouco da criação que a gente deu para ele. É claro que você sabe que a gente cria os filhos para a vida e não para ficar debaixo das nossas asas e ficar ali morrendo de ser dependente dos pais. Porque isso nem criação boa é. Um filho que não sabe se virar sozinho, não sabe viver nessa vida, não encontra a sua profissão, não constrói a sua casa, não sai um pouco debaixo da asa do pai e da mãe. Não é um filho que foi bem criado, mas isso não significa se afastar dos valores que a gente ensinou, se afastar da educação que a gente deu, desse ambiente de Deus que a gente transformou a nossa casa. E a gente trouxe assim, o evangelho para a vida deles e de repente eles estão olhando aí para o mundo aí fora e estão se aventurando a gostar e a se interessar por visões de Balaíns, de outras religiões, e outras religiões são outras ideologias, outros modos de viver, outras maneiras de perceber o mundo. E você ensinou ele nos caminhos de Deus, você ensinou ele nos princípios de Deus, os valores de Deus. A sua expectativa é que ele ganhasse o mundo de forma física, mas não que ele se rompesse com você de forma espiritual. Porque cada Deus carrega consigo um sistema de valores, um modo de vida, um ambiente de como você pensa a sociedade. Quando ele se distancia dos valores que você ensinou e vai atrás de outros modos de viver, outros valores, outros caminhos, aquilo causa um sentimento assim, poxa, será que tudo que eu fiz, tudo que eu ensinei não ficou nele, não permaneceu? Ele não acha que teve valor? Ele não percebe que tudo isso que a gente construiu ao longo do tempo foi quem permitiu ele viver, ele ser alimentado, ele ser protegido, ele crescer em paz. Ora, tudo isso que a gente fez, de repente ele está recusando como se fosse algo sem sentido, sem valor. Isso aí dá pra gente um sentimento assim de tristeza profunda, sabe? E às vezes a gente tem, como pai, como mãe, aquela necessidade de chamar a atenção do filho. Porque dói no coração ver o filho indo por caminhos complicados. Se fosse só o caso dele ir e não acontecer nada, talvez a gente até ficasse quieto. Mas a gente está vendo pelo texto que vem aí uma Síria, que vem, derruba ele, captura ele, leva ele, destrói suas posses, destrói sua vida, porque viver segundo os Balaíns é também ser atraído para ser capturado por uma Síria. Então todo pecado carrega consigo a sua boa dose de destruição. E todo pai sabe que quando o menino começa a ir para um caminho que não está dando certo, fazer umas coisas assim que leva para a destruição, a gente fica com o coração apertado. A gente quer dizer para eles assim, rapaz, faça isso não, volte aí, venha para os caminhos de Deus, venha fazer as coisas como você aprendeu, venha fazer as coisas do jeito certo. Porque olha, o caminho que você está indo vai causar destruição. Você vai acabar indo para o Egito ou indo para a Síria. Os dois lugares são horríveis. Você está botando a sua cabeça, a sua confiança numa ideologia que não salva, que não resgata.
E aí a gente fica nesse processo de insistir com eles, de falar com eles. Mas há algo que acontece quando eles se tornam um pouquinho maiores. Está aqui no verso, olha, no verso 7, diz assim: o meu povo está decidido a desviar-se de mim. Embora sejam conclamados a servir ao Deus Todo-Poderoso, de modo algum lhe trazem glória e o exaltam. Você que é pai e mãe, como eu, né, sou pai e é dona Cíntia, você que é pai e mãe, você sabe que quando seu filho era menorzinho, bastava uma palavra mais forte, bastava mostrar a direção, bastava você explicar às vezes com poucas palavras, eles já obedeciam, eles já entendiam o que deveriam fazer. Mas com esse tempo que eles vão se amadurecendo, vão crescendo, vão enchendo a cabeça de um bocado de ideias, aí a gente começa a falar e parece que eles decididamente recusam o que a gente está falando. E a gente tem que falar mais forte, a gente tem que explicar mais, a gente tem que mandar vídeo, a gente tem que, sabe, chamar o pastor, mandar para uma palestra e tentar fazer um todo possível para ver se eles conseguem compreender o caminho certo. Mas quanto mais eles crescem, mais decididos estão e mais parece que as nossas palavras perdem o efeito. Quem nunca teve esse sentimento? Amigo, pesquise aí na sua alma, você que tem filhos mais adolescentes, filhos mais velhos, que nunca tentou trazer os seus filhos para uma visão correta e não percebeu que estava difícil. Você jogava o argumento, batia neles e caía. Jogava outra palavra, batia neles e caía. Parecia que eles nem eram mais o filho que você ensinou. Convictos de que não queriam a educação que você trouxe para eles. Quem foi que mexeu na cabeça deles? Quem foi que trocou todo o ensinamento que você deu para eles? Aí você insiste, você fala 1, 2, 3, 4, 5 vezes e ainda não tem resultado. Já teve esse sentimento de falar e parece que as suas palavras não têm poder de transformar a vida deles? Às vezes até acontece de outra pessoa falar a mesma coisa que você falou e eles escutarem, mas eles não te escutam mais. Aí você vai pedir conselho para um amigo, para uma pessoa, para alguém que já viveu uma experiência dessa. A pessoa diz para você: rapaz, deixa. Sabe o que você devia fazer agora? Deixar eles fazerem, eles errarem, eles acertarem, eles sofrerem a consequência do que eles estão fazendo. Você já criou eles, você tem que dar toda a liberdade que eles podem querer agora e não se importar mais com isso. É mais ou menos isso que estavam falando aqui no texto, no verso 8. Aí Deus responde assim: como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregar você na mão dos outros, Israel? Aí as pessoas dizem: rapaz, entregue o seu filho na mão dos Baalins, entregue seu filho para essa ideologia, entregue seu filho para esse caminho que ele quer seguir, não se importe com isso. Aí, como Deus responde, é como a gente, como pai, responde. Como posso desistir de você? Como posso entregar você? Isso funciona quando você fala com alguém que não tem amor nenhum pela pessoa que você está narrando, né? Porque eles não são pai do seu filho, eles não são a mãe do seu filho. Mas você que sente o amor, dizer que você tem que deixar se lascar, que você tem que deixar cair na mão da Síria, você não se conforma, você não aceita. Você diz: como posso eu, amando meu filho, ver que ele está se destruindo, deixar isso acontecer? Não é assim que as coisas funcionam. É muito fácil resolver o problema dos outros, mas é quando é com você, você sente o peso do que está acontecendo. Mas sabe de uma coisa? Deus sabe exatamente o que você está passando. Ele também tinha um filho rebelde. Ele também tentou cuidar desse filho da melhor forma possível. E ele também enviou muitos e muitos alertas e profetas para trazer essa pessoa a racionalidade, para ela se arrepender e entender que se ela for igual à cultura lá fora, se ela for adorar os mesmos Baalins que eles adoram, eles vão ser tão igual a eles que daqui a pouco vocês serão eles. Eles virão aqui, vão levar vocês para lá e não vai fazer diferença nenhuma. Você vai fazer parte de um povo horrível, que é esse povo da Síria, renegando as alianças que preservavam você, que lhe traziam provisão, que lhe traziam vida, que testemunhavam do Deus maravilhoso. Deus sabe exatamente o teu sentimento de falar, enviar um recado e chamar atenção e clamar por eles e eles recusarem, estarem decididos que não queriam te ouvir. Às vezes, esse clamor que um pai faz, que uma mãe faz, às vezes esse chamado é confundido com ameaça. Essa exortação é confundido com a pessoa que está dizendo que você vai se lascar todo se você não me obedecer, como se fosse uma coisa raivosa.
Mas não é raiva, é tentativa de salvar, é tentativa de restaurar, é perceber o caminho que você já viu muitas e muitas pessoas trilhando e se acabando, de alertar seu filho que você está indo para a morte. Quem é que está vendo um filho indo para um caminho ruim que não quer chamar a atenção desse filho? E às vezes você fica sendo uma pessoa considerada até mal de estar tentando fazer, sabe, o seu papel como pai e como mãe. Porque me diga se não é verdade que o nosso coração tem um conflito. A gente quer agir com justiça com nossos filhos, mas ao mesmo tempo a gente quer dar liberdade para eles, porque a gente entende que cada pessoa tem sua história, mas ao mesmo tempo ver eles se destruindo traz no nosso coração a vontade de chamar, de clamar, de exortar, de parecer que a gente está sendo mal com eles, mas a gente quer salvar eles, mas ao mesmo tempo a gente quer agir com compaixão e dizer, meu filho, seja feliz, faça o que você quer fazer, e aí fica esse conflito no coração. Como é que eu consigo lidar com o fato do meu filho estar indo para lugares distantes e ao mesmo tempo eu ter tantos sentimentos de amor e a vontade de trazê-lo de volta? Como é que isso se realiza no meu coração? Como é que essas disputas acontecem lá dentro? O coração de um pai, nesse momento, é um coração meio atormentado. Ele não sabe o que faz, ele não sabe se pesa a mão, se libera. Se liberar e se lascar, a culpa foi minha. Meu Deus! E no texto bíblico a gente vai perceber aqui também que o coração de Deus, ora parecia que queria, sabe, fazer uma exortação mais forte, e ora parecia que queria trazer uma misericórdia maior. Veja o que diz no verso 8. O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês, não virei com a minha ira. Esses dois versos são muito importantes para a nossa reflexão, porque é como se a misericórdia de Deus saltasse nesse momento de ira e dissesse, calma aí, peraí, eles são teus filhos, exerça um pouco mais de compaixão, exerça um pouco mais de misericórdia, dê tempo a eles, pode ser que eles se arrependam, pode ser que eles nem se lasquem tanto, pode ser que mesmo depois de se lascar eles retornem. O importante é que eles entendam que o pai deles ama ele, que a mãe dele ama ele, que um dia se eles quiserem voltar, você vai estar aqui de braços abertos, que você não está irado, que você ama, que você é misericordioso, que você quer recebê-lo como aquele pai do filho pródigo. Às vezes a gente tem que dar uma pausa em toda a nossa exortação para reforçar que o amor por eles é muito grande ainda, que aqueles sempre vão ter um lar, que aqueles são bem recebidos, que aqui é a casa do pai, que aqui tem os valores bons, e porque tem os valores bons tem um pai amoroso. Será que seus filhos que estão distantes conseguem entender que você é uma mãe e um pai amoroso? Será que seus filhos que estão buscando outros Baalins ainda não compreenderam quão grande é o seu amor por eles? De repente, é o momento de você reforçar esse amor. Não só reforçar a condenação, não só reforçar a ira, mas dizer, meu filho, faça o que você quer fazer, vá para o caminho que você quer viver, mas olha só, eu vou estar aqui para te receber todos os momentos. Quando você cair, ou se você não cair, ou se você quiser tomar um cafezinho, a minha casa está aberta para você, porque meu amor por você é grandioso, é muito grande. Se fosse por causa dos atos de Israel, Deus nem amava ela. Deus ama ela porque ele é gracioso. Deus escolheu ela porque Deus quis, porque Deus ama. Porque então a gente precisa transmitir esse amor de pai e de mãe para os nossos filhos, não porque eles merecem, não porque eles são super justos, não porque eles fizeram tudo certo a vida toda, mas porque você tem um coração como o coração de Deus, que ama, que é misericordioso, que tem compaixão, sabe que pode ser que ele se lasque, mas se o mundo todo já vai fazer mal para o seu filho, então faça o bem, derrame seu amor, fique ali um pouco mais de tempo com a sua misericórdia. Talvez seja uma palavra dessa. Você já tentou exortar demais? Já se derramou ali clamando, exigindo e vindo e falando e tudo? O seu filho já está com raiva de você? Então dá um tempinho, só receba, só abrace, só esteja junto, porque você sabe que o mundo lá fora vai machucar ele, e quando machucar ele, você vai estar pronto para recebê-lo, pronto para amá-lo mais uma vez. Veja, o próximo texto, que a gente vai terminar aqui nesse próximo texto, talvez eu coloque aqui como um espírito de profecia para você, como uma inspiração de esperança para a sua vida, porque hoje a situação pode estar ruim, hoje eles podem estar distantes, mas quem sabe amanhã eles não vão estar retornando para o seu lar, e é isso que eu vou ler com vocês. Receba esses dois versos próximos como
dois versos esperançosos para a sua vida. Diz assim: eles seguirão o Senhor, ele rugirá como um leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente, virão voando do Egito como aves, da Assíria como pombas. Eu o estabelecerei em seus lares. Palavra do Senhor. Pode ser que seus filhos venham tremendo, ou seja, o leão rugiu, o leão agiu com juízo, eles se lascaram na vida, eles foram por esses caminhos e destruíram muita coisa do que poderiam ter vivido, do que poderiam ter sido. Mas ainda assim, um dia eles vão retornar. E quando eles retornar, você vai pegar esse remanescente santo, esse remanescente do seu filho que sobrou e vai fazer dele um grande povo, vai amá-lo, vai motivá-lo, vai dar para ele esperança. Mas pode ser que ele venha voando, não está ali todo tremendo, mas veio assim, ó, viveu o que tinha para viver, nem se lascou tanto, mas sentiu, percebeu que não era o certo a se fazer e voltou para aquilo que você ensinou, para os valores corretos. E aí também você recebe, abraça, ama e faz uma grande festa e recebe ele de volta. O importante é, talvez a gente deva olhar esses dois versos com uma profecia de esperança para a nossa vida. Um dia eles vão retornar, um dia eles vão compreender, um dia eles vão cair em si, e quando eles tiverem esse momento, é importante que eles entendam que a casa dos pais deles são casas que recebem ele com toda a misericórdia, com toda a compaixão, com todo o amor. Se for para você dar uma palavra certa nesse momento, então você diz: meu filho, pois olha, vamos seguir nesse caminho, já que você tentou esse e não deu certo, pois agora por que você não tenta a maneira como seu pai fez a vida toda, como a sua mãe fez a vida toda, que a gente te criou, que a gente foi bem, que a gente teve provisão, que a gente tá legal? Então nesse dia pode ser que ele te escute, e se ele te escutar, houve salvação na sua casa. Essa é a minha palavra para você. Você está vivendo algo com seu filho, com a sua família? Não saia daqui desesperançado. Saiba que outras pessoas já viveram isso. Deus entende muito bem o que você está passando. Quem sabe não há um tempo onde seus filhos voltarão e você vai poder ensiná-los novamente com esse remanescente santo e dizer: minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem mais um vídeo da nossa série de 40 dias de textos proféticos. E se o irmão quiser fazer uma oferta para me abençoar, não se constrange, porque isso é muito importante para o meu ministério. Tem sido de grande valia todo o valor que tem chegado. Use meu Pix, pr.felipeseabra@gmail.com, pr.felipeseabra@gmail.com. No mais, eu vou deixar uma playlist aqui em cima com todos os vídeos que a gente está lançando, né? Ainda estamos lançando. Estamos hoje no 33 de 40. Pense, 33 quase pregações, né? Reflexões devocionais para a nossa vida. Quando terminar as 40, o que eu vou fazer? Vou continuar? Não sei, estou pensando. De repente eu faço aí um conjunto de devocionais de segunda a sexta. Estou pensando ainda. Vocês vão me dando sugestão que eu vou ler a sugestão de vocês. Não esquece de dar aquela esmagada aí, ó, aquela apertada no like bonito para ajudar a divulgar o nosso vídeo para mais pessoas aí no YouTube e quem sabe no mundo inteiro, no Brasil inteiro. Deus abençoe vocês e até amanhã.